Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo, começando mais uma edição do podcast PL Brasil e hoje, essa semana, um programa especial sobre os convocados da Premier League para a seleção brasileira, o Tite, que convocou 8 atletas do campeonato inglês, para os amistosos contra Panamá no dia 23 de março e República Tcheca logo em seguida no dia 26, os dois próximos compromissos aí da seleção canarinho e a Premier League cada vez mais recheando a sua seleção nacional com jogadores, 8 atletas, pessoal, contra 4 da La Liga e 4 também da Serie A Team, o campeonato italiano. Então já podemos observar aí uma supremacia do futebol na Terra da Rainha em relação aos outros campeonatos nacionais da Europa. E para comentar cada um desses atletas convocados de hoje, a gente tem um convidado para lá de especial, mas a gente vai revelar só daqui a pouquinho, porque antes recebo o Matheus Capanema, que está sempre aqui com a gente, nosso companheiro de sempre da PL Brasil. Seja bem-vindo a mais um podcast, meu querido. Fala pessoal de casa, fala Julião, sempre um prazer estar aqui com você nesse podcast. E hoje temos um convidado que sabe tudo de Premier League, né, Julião? Então, para falar um pouquinho sobre os convocados do nosso querido Adenor, do Tite, para a seleção brasileira. Vamos lá então, Julião. Um abraço forte para você e seja bem-vindo. O nosso convocado que sempre está de olho com seu radarzinho na seleção brasileira, Vitor Canedo, jornalista de futebol internacional da Globo, Globoesporte.com, Sport TV, enfim, tudo da Rede Globo, Seja bem-vindo, cara, a sua primeira participação aqui com a gente, Já foi no YouTube e agora para completar a dobradinha, podcast PL Brasil. Bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Falta novela ainda, uma participação ainda, talvez, para completar aí, ir no encontro com a Fátima também, apresentar um jornal nacional, quem sabe, Porque aí fecha o ciclo aí da Globo. Um hat-trick, Canedo? É verdade. Então, bora falar desse assunto quentíssimo, os convocados da seleção brasileira. Os 8 atletas só, dando uma resumida aqui para vocês saberem o que está por vir nesse programa, Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, Danilo também, seu companheiro de Citizens, Fabinho, do Liverpool, Felipe Anderson, do West Ham, Roberto Firmino, Richarlison e Gabriel Jesus. A gente vai separar por 3 blocos, primeiro falando da defesa, depois meio de campo e finalizando com ataque. E no final, vamos aí pedir uns pitacos dos nossos comentaristas para ver quem que eles escalariam logo de cara para esses amistosos da seleção brasileira. Começando então pela defesa, pelo setor defensivo, Canedo. Os nossos 2 goleiros aí de sempre, Alisson e Ederson, figurinhas carimbadas. Primeiro e segundo goleiros, respectivamente, e também o Danilo. Os 2 goleiros, não sei se você concorda comigo, já era de se esperar, por causa do novo ciclo e também do ciclo anterior. E o Danilo? Danilo que não tá tão titular assim no time do Pep Guardiola, mas ainda assim, pela falta de opções para lateral direito, você acha que foi uma convocação válida? Total falta de opções, A gente tem o Militão, que é lateral / zagueiro no Porto, e o Danilo, o Daniel Alves, que joga de volante, de ponta também no PSG, mas a gente sabe que dificilmente vai estar até 2022, então o Tite, por enquanto, nesse momento, tem que contar com o Danilo. Acho que até torce para ele jogar mais no City. Só tem 8 jogos na Premier League até agora, então é muito pouco. O Danilo é meio que um coringa ali das laterais, seja ali do Walker ou na esquerda. Enfim, que tem Zinchenko, que tem Tinha Delphi, Mendy. Então, ele acaba sendo uma opção apenas para entrar durante o jogo ou quando o Guardiola quer rodar o elenco. É uma pena. O Danilo é um cara que tem um currículo gigantesco, foi importante já em
final de Champions para o Real Madrid. Foi uma participação muito assídua no Manchester City, dos recordes da temporada passada, mas não engrenou como jogador, como lateral, como a gente esperava desde que ele saiu do América Mineiro e aí foi para o Santos. Chegou a jogar como volante no início da carreira, tomou a decisão de que para lateral talvez fosse melhor, pensando no longo prazo. Hoje está aí, certamente, assim, conquistou já muitas coisas, mas não engrenou, né, para ser aquele nosso lateral de muita confiança. Imagino que vocês, acho que concordam com isso. E os dois goleirões, unanimidades, né? Alisson e Ederson, não tenho o que dizer, né? Cara, Alisson, 26 anos e Ederson, 25. São goleiros aí para 2 ciclos de Copa do Mundo, cara. Eu gosto muito dos dois. Alisson é um cara que passou maus bocados com os críticos injustos, para mim, críticas injustas da Copa do Mundo. A bola praticamente não chegou, quando chegou ali 2 vezes, gol. Mas ele não teve culpa, sabe? Quem acompanhou a temporada dele na Roma, vem acompanhando ele no Liverpool, poxa, é um goleiraço, assim, com muitos recursos. E o Ederson, pergunta pro Guardiola, foi uma contratação, fez total diferença em relação ao Bravo, né? Até passe de uma temporada para outro até assistência. Deu assistência na Champions outro dia, e não foi nem novidade, né? Ele já deu outros passes para finalizações, ou aquele passe anterior da assistência também. Então, é um goleiro que encaixa, né? A necessidade de defender com a construção da jogada do ataque. Gosto muito dos dois. E gosto de ficar em cima do muro também, se você me perguntar quem eu prefiro. Julião, eu gosto. Acho que não tem como os dois não estarem na lista da seleção brasileira, né? 2 grandes goleiros. O Alisson mais debaixo do gol, muito, muito bom, muito reflexo. Tem mostrado o seu potencial no Liverpool, né? Foi eleito agora o melhor goleiro do ano passado por uma revista suíça, se não me engano. Então, assim, é um goleiro que só não tem respaldo no Brasil, né? Assim, só não é maioria no Brasil, porque lá fora é um baita goleiro, vem fazendo boas atuações. Ainda assim, acho que precisa de ser um pouco mais milagroso na seleção brasileira. Assim, fazer igual o Caneto falou, não teve culpa da seleção brasileira dos gols, de modo algum, não pode ser criticado por isso. Mas ainda queria ver ele fazendo alguns milagres, fazendo defesas mais difíceis. Gosto muito dele, ele faz isso no Liverpool. Acho que na seleção brasileira, essa hora vai chegar ainda, a gente não pode cobrar, né? Faz um milagre, mas acho que ele isso que falta talvez nele apenas na seleção. O Ederson é um goleiro que para mim é completaço, com os pés, com as mãos, é um goleiro muito bom, tem um contra um, né, muito forte, sai muito bem do gol. E fora esses lançamentos, né, que viraram uma arma pro Pep Guardiola, que sabe muito bem utilizar isso. E o Agüero, por mais que seja pequeno, ele é forte e corre bastante, né? Então aproveita muito bem esses lançamentos com muitos gols. Então o Manchester City, acho que talvez um dos melhores jogadores do Manchester City, não só na temporada, mas que o Pep Guardiola tem em mãos. Pro Alisson trabalhar mais no Liverpool, só vendeu o Van Dijk, né? Exatamente. Mas aí também você quebra a perna do Alisson, né? Exatamente. Porque por mais não que vai ter mais clean sheet nenhum, né? Por mais que o Van Dijk segura metade da defesa ali, ele já a outra metade é do Alisson. Deixar a defesa inteira pra ele, você tá aí, quebra o goleiro. Acho que até um problema que o Liverpool precisa consertar, né? Precisa de um zagueiro à altura do Van Dijk pra fazer uma companhia de zaga ali. Vamos ver. E falando do Danilo, João, só pra acabar essa linha defensiva, o Danilo é um ótimo lateral, mas que não se firmou, né? Eu não sei se fica devendo na parte defensiva. Eu gosto muito do Danilo atacando, até pelo lado esquerdo. Ele faz uma diagonal pro meio, que foi muito utilizada na temporada passada, abrindo muito o Sané praticamente como um ala. E o Danilo fazia mais esse número no meio, com infiltrações e penetração bem objetivo, tocando e infiltrando com bons passadores como o Bernardo Silva, como o Davi Silva, colocando muitas bolas para ele na cara do gol e até fazendo gols e dando assistência. Ele era muito efetivo pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, ele tem a concorrência do Walker, né, que vem fazendo boas temporadas na Inglaterra, foi comprado também a preço de ouro. Acho que é mais difícil para ele ali. Eu gosto do Danilo, mas eu acho que falta uma defesa melhor. Eu acho que defensivamente ele peca um pouco pelo nível de jogador que tem no time dele, pelo nível de seleção brasileira, mas acaba que ele tá convocado talvez até como lateral esquerdo, né, porque tá Alexandre, Daniel Alves, Danilo e Éder Militão. O Daniel Alves e o Militão jogam bem mais pela direita, e o Danilo já fez os dois lados, então assim, mais uma opção que ele pode dar pro Tite, né. Então assim, ele é um jogador que tem bom ataque, mas eu acho que
falta um pouquinho, peca um pouquinho só na defesa em comparação aos outros laterais. Também tem o Felipe Luiz, né? Ele levou 5 laterais. Então, assim, eu acho que o Danilo, pelo menos, dá esses dois lados da moeda aí pro Tite. Vamos ver como vai ser. Gosto dele, mas espero que ele possa aprimorar um pouquinho mais essa parte defensiva, que para ele, quem sabe, se tornar até titular da seleção, né? Que o Daniel Alves talvez tenha mais uma Copa do Mundo, mas é só talvez, né? Já tem idade bem avançada, então não sei se vai completar esse ciclo não, viu, Júlio? Falamos dos defensores, dos goleiros, do lateral direito também, o Danilo, e agora bora falar do meio de campo, que tem 2 peças. O Fabinho finalmente convocado para jogar no meio de campo, ele que vinha sendo bastante utilizado como lateral direito pelo Tite, né? Agora jogando na sua posição, que está atuando no Liverpool, no time do Jürgen Klopp, e Felipe Anderson, do West Ham. Canedo, naquele vídeo do YouTube você cravou, hein? Falou que tava achando que ele ia ser convocado e foi convocado mesmo. Felipe Anderson jogou todas as partidas da Premier League, titularíssimo nos Hammers, 8 gols, 3 assistências e um dos melhores jogadores da equipe. Tava merecendo já uma vaguinha também, né? Foi apenas assim um feeling, né? Um chute. Eu acho que também um pouco de senso comum de quem acompanhava. Felipe Anderson já ganhou alguns jogos para o West Ham, tem sido um jogador muito importante. É claro assim, que é bom a gente ter calma, talvez não elevar muito o seu patamar. Ele vai ter oportunidade na seleção principal, já é campeão olímpico, né? Mas é muito bom ver um jogador como ele, assim, um meia que atua mais na ponta, mas tem aquele estilo de cortar para o meio, né? Vem da esquerda para o centro. Tem participação defensiva também, eu vi, não vou saber agora o scout de cabeça, mas eu até vi que ele lidera algumas estatísticas de defesa entre os jogadores de ataque da Premier League. Então, tem drible, tem chute de fora da área, é assim, um jogador que pode contribuir bastante. Eu acho que vale o teste, especialmente porque o Neymar também está fora, o Vinícius Júnior se lesionou de última hora, então ele pode até ter uma vaguinha nesse lado esquerdo do ataque aí agora, e aí quem sabe mais pra frente carimbar uma vaga na Copa América. E o Fabinho também jogando um bolão pelo Liverpool, né? Pois é, cara, o início da temporada a gente apostava muito, e aí vieram aqueles jogos que o Fabinho não era nem relacionado, perguntavam pro Klopp, ele tá se adaptando, e bom, acho que se adaptou agora, né? Ele vem sendo já utilizado com muito mais frequência no meio. Eu acho que diria até que hoje ele é mais um cara de titular, assim, do Liverpool. Cara para jogos grandes ele começar jogando, talvez. E acho que para a seleção também. Abre o olho, assim. Tem Casemiro, que exatamente não concorreria com ele, mas tem o Alan do Napoli, cara que eu gosto muito. Eu acho que a ideia também é usar o Paquetá no meio. Mas o Fabinho, com toda a sua polivalência, tem uma ótima saída de bola também. Um jogador que vai e volta. Eu acho que ele pode ser importante para o grupo também, se não for titular da seleção, mas imagino que possa fazer parte do grupo também. E, Julião, falando do Felipe Anderson, é bom lembrar que o Felipe Anderson carregou o West Ham boa parte da temporada, né? No início da temporada, o Yarmolenko e o Arnautovic, que eram os principais jogadores do time, se lesionaram, né? O Yarmolenko tá machucado até hoje, teve uma lesão muito séria, ruptura do tendão de Aquiles, que foi um problema muito, muito delicado, assim, pro West Ham na temporada, porque ele começou bem, começou fazendo gols, bonitos gols até, né? Cortando pro meio, acertando bons chutes, e o Felipe Anderson conseguiu carregar esse piano, conseguiu chamar o protagonismo da equipe, e até principalmente a chegada, o Lanzini também não estava, né, no início da temporada, então assim, ele conseguiu chamar para si a responsa jogando pelo lado esquerdo bem aberto. Eu até achei que ele poderia ser utilizado mais pelo meio de campo também, né, igual o Coutinho fazia muito no Liverpool, quando tinha os 3 na frente, o Coutinho jogando mais pelo lado esquerdo por dentro. Eu acho que o Felipe Anderson pode crescer muito nessa posição na seleção brasileira. Eu acho que a vaga dele na seleção brasileira pode ser por ali, pode ser jogando de um meio de campo num 4-1-4-1, pensando no Casemiro como primeiro volante, ele ao lado de Neymar ali com o Arthur ou outro jogador, e o William pela ponta direita, por exemplo. Acho que enxergo o Felipe Anderson ali igual
o Canedo falou, ele tem boa marcação, ele tem alguns quesitos defensivos muito bons e que podem se destacar e até chamar a atenção do Tite para poder fazer essa linha de 4. E não tenho o que falar, né? Um jogador que muito completo, acho que precisa se firmar ainda na seleção brasileira, não é um cara unânime. Na Premier League ele já chegou, conseguiu se adaptar muito rápido e virou unanimidade no West Ham. Então, assim, quem sabe ele consiga, com alguns jogos, mostrar serviço e chamar a atenção do Tite para fazer, quem sabe, uma boa Copa América e pensar no Felipe Anderson por um ciclo de Copa do Mundo, né? Um jogador que tem apenas 25 anos, também tem mais 2 Copas do Mundo aí, se estiver muito bem, uma com certeza, né? Então, assim, acho que é um jogador que já merecia essa oportunidade pelo que vem desenvolvendo, principalmente na Lazio também vinha muito bem, até que o Manchester United queria muito ele, aí não foi pro United e acabou vindo pro West Ham um pouco mais tardio, mas ainda assim mostrando um bom futebol. E falando do Fabinho, é um jogador que me agrada demais, viu, Júlio? Gosto muito do Fabinho, acho o Fabinho um jogador completo, que dá outras alternativas, é aquele que pode fazer o primeiro volante do Casemiro, mas não é aquela posição dele, né? Um cara que sai um pouco mais. Quem sabe mudar talvez também o esquema da seleção com Casemiro e Fabinho, né? O Casemiro que nesses últimos jogos pelo Real Madrid não vem bem, vem fazendo jogos ruins até. Tudo bem que o meio de campo não ajuda, né? Modric e Kroos não marcam e dificulta muito o trabalho do Casemiro, principalmente nesses últimos jogos. Nesse mês de fevereiro foi então terrível o Real Madrid de se ver jogar esse meio de campo, mas é um jogador que a qualquer momento recupera sua confiança e volta a jogar a todo momento. O Casemiro é um baita marcador, talvez um dos melhores primeiros volantes do mundo, né? Então, assim, o Fabinho ao lado dele, o que pode acrescentar? O passe. O Fabinho também tem a chegada, se der mais oportunidade. Igual o Caneto falou, ficou se adaptando, o Klopp deixou ele um pouco de molho, mas já chegou e roubou a vaga que era do Henderson, que era capitão do Klopp naquele momento. Então, assim, é um jogador que tem o respeito, que tem o respaldo do elenco do Liverpool e vem crescendo muito de produção, principalmente nessa temporada. Acho que o balanço defensivo, né, para a linguagem linguagem tática, assim, quando os jogadores do time dele vai pro ataque, ele faz esse balanço defensivo muito bem com o Van Dijk, com o Matip ou outro zagueiro que esteja ali com o Van Dijk, mas ele dá muito bem essa cobertura, esse auxílio aos 2 zagueiros quando os laterais se mandam, e são 2 laterais que sobem bastante, né? Então, assim, gosto muito do Fabinho, tem um passe muito aprimorado, então, assim, é um jogador que tem potencial para crescimento também na seleção brasileira. Gosto muito dele e acho que vai acrescentar demais ao Tite, principalmente com a chegada do Arthur e do Paquetá ali, vamos ver, tem boas escolhas para esse meio de campo, viu, Júlio? Fora o Alan também, dor de cabeça. Fora o Alan. É, muita dor de cabeça pra montar essa O Alan meiuca. já é um pouquinho mais pra frente, né? Mas o Alan também é um cara que tem que olhar muito pra ele, que é um jogador que já vem merecendo essa chance há algum tempo e não tinha, né? Então, assim, vamos ficar de olho, que é um bom jogador também. Uma boa Arthur, dor de cabeça. que é pica, né? O Arthur nem precisa falar, né? É. Agora, finalizando com a linha de frente, pessoal, ó, Firmino, Richarlison e Jesus, figurinhas carimbadas também nesse novo ciclo do Tite para a próxima Copa. O Firmino não tem o que dizer, tá sendo talvez o cara do Liverpool, né, junto com o Mané nessas últimas partidas. Os dois estão jogando muito bem. O brasileiro que tem 11 gols e 4 assistências na atual temporada da Premier League. E quem tem 11 gols também é o Richarlison, o nosso querido pombo do Everton. Tá jogando muito bem também, começou a temporada a 1000 por hora, né? Ele que tinha saído do Watford e foi respirar novos ares em Goodison Park. E o Jesus nem tão assim, né? O Jesus não tá no seu melhor momento da carreira. Ele que foi muito importante no ciclo passado do Tite, foi titular da Copa. E talvez um dos nomes mais questionáveis pelo atual momento nessa lista do Tite, né? O que você tem a dizer sobre essa trinca ofensiva, Canedo? Então, começar pelo Jesus e suas caretas, né? Ele tem muita foto de careta por aí. A temporada dele é um pouco assustadora, assim. Ele conseguiu inflar muito bem os números dele nas Copas, né? O City foi campeão da Copa da Liga e tá nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Então, o Jesus aproveitou muito bem o tempo que o Agüero foi descansar, né? Ficou de molho, ou barra machucado, barra suspenso. Mas a verdade hoje é que
o Gabriel Jesus é um cara que mais figura no banco de reservas, quando entra, às vezes, ali no fim do jogo, com alguma necessidade, mas não tem contribuído tanto assim. A gente sabe das suas qualidades, sabe que talvez ele tenha tido problemas de confiança, né? Depois da Copa do Mundo também foi muito criticado. Tem talento, é muito jovem, assim, 21 anos, não dá para já crucificar o moleque, mas hoje, falando de seleção brasileira, ele é um jogador para banco, né? E aí os dois titulares que podem ser titulares são os outros dois jogadores que você citou, o Richarlison e o Firmino. Firmino, inclusive, chegou a 100 participações de gols com o Klopp no Liverpool, 63 gols e 37 assistências. Então, desde que o Klopp chegou, ele é o jogador do Liverpool que mais participou de gol. E isso é apenas um dos pontos fortes do Firmino, um jogador que joga muitíssimo bem fora da área, assim, eu sou fã dele, brinco que patrocino ele, né, desde os tempos de Hoffenheim, e ele demorou a cair nas graças do povo brasileiro. Pô, um cara que o que ele abre de espaço pro Salah e Mané não está no gibi, né? Então tem bom passe, tem bom drible, que diga a defesa do Arsenal, que sofreu bastante naquele clássico, naquela goleada. O Richarlison, assim, começou muitíssimo bem a temporada, caiu um pouco. No momento que a gente está gravando, ele vem de um fim de semana que ele marcou, né? Mas tá devendo ainda, né? Eu acho que o Everton como um todo também não ajuda muito ele. De qualquer forma, o Richarlison pode atuar de centroavante, pode atuar de atacante vindo da esquerda, pode atuar até vindo da direita. É um cara que, chuta com as duas, rápido, forte, casa assim com muito estilo da Premier League e, claro, com certeza aproveitou as oportunidades que teve na data FIFA do ano passado, e eu acho que vai aproveitar agora. Tem o espaço também de alguns lesionados, que vai fazer com que ele tenha mais oportunidades, e aposto nele para fazer parte do time titular, inclusive até a Copa América. Julião, por outro lado, eu acho que eu queria começar também pelo Jesus. É o seguinte, eu gosto muito do Gabriel Jesus, acho que tem um potencial ainda de crescimento muito grande, né? Um menino, igual o Canedo falou, apenas 21 anos, um cara que tem 6 gols na temporada, né? Mas que tem jogado pouco como titular. Ele entra bastante, mas assim, ainda assim é difícil, né? Também temos que parar pra pensar que o titular é simplesmente o maior jogador da história do Manchester City, na minha opinião, que é o Sérgio Agüero, um dos jogadores que mais marcou essa era City milionário, né? Então, assim, acho que ele vai ter um pouco de dificuldade ainda, e principalmente pelo momento da temporada que vive o Agüero. O Agüero tá a todo vapor, jogando demais, muito bem mesmo, e resolvendo, né? Que é o que importa, resolvendo jogos por 1-0, um gol do Agüero. Então, assim, é um jogador que faz a diferença, e que o Jesus vai ter um pouco de dificuldade, mas aos poucos, quem sabe, pode se encaixar mais pra frente. Igual eu falei, só tem 21 anos. E pós-Copa do Mundo ele foi muito mal na Copa, né? Eu acho que ele poderia ter ido melhor, mas claro que o garoto sentiu o pós-Copa, também não começou bem, começou abaixo, também teve lesões. Então, assim, é um jogador que a gente tem que ficar de olho sempre, e eu acho que tem que ser um cara trabalhado, não pode simplesmente jogar ele de lado, não. Tem que trazer ele pra seleção, trazer ele pro grupo, para fazer o jogador ganhar mais confiança e voltar a marcar mais frequente e voltar a atuar também no City. Já os outros dois, Firmino pra mim é um cara, assim, eu não entendo quem crucifica o Firmino. O Firmino é um dos atacantes, pra mim, com maior QI de futebol no mundo, né? Não só do atacantes, mas meio campista também, é muito inteligente. É um cara Boa definição, joga, hein? É um cara que joga sem a bola, e pra quem acompanha o Liverpool, jogar sem a bola é fundamental num time que tem Salah e Mané. E capa, e pasme, ainda tem gente que consegue criticar o futebol dele, viu? Exatamente. O cara que sai muito bem da área, que abre muito espaço. Se o Salah e o Mané fazem o que fazem hoje no Liverpool, eu garanto que tem uma boa porcentagem que é do Firmino, porque é um jogador muito inteligente, um jogador que toca de primeira, ele não precisa ficar com a bola no pé para mostrar sua habilidade. É um cara que ele consegue abrir espaços, enfiar bolas e ler o jogo, né? Ele tem uma leitura do jogo fenomenal. Acho que, assim, é um dos poucos atacantes que eu já vi, camisa 9, né? Não vou falar que ele é um 9, mas ele é um 9. Ele pode até jogar ali no 4-2-3-1, jogando atrás do 9, ou então jogando de 9 no 4-3-3 também. É um jogador que tem muito a crescer, que o Tite, eu creio que tem que explorar um pouco mais. É um jogador, assim, que talvez pode ser um dos destaques da seleção, mas não é visto assim por muitos jogadores, né? E não só por jogadores, mas pela mídia e
e pela a comissão técnica também. Então eu acho que devia explorar um pouco mais, porque ele é aquele cara que consegue desenvolver o jogo e fazer os jogadores ao redor dele crescer de produção. Então, assim, é isso que o Brasil precisa, na minha opinião. E o Richarlison é um cara que tem os gols da temporada, né? É um cara que oscilou, mas ainda assim continua marcando, não tá num momento excepcional, mas tá fazendo gol. O time dele tá muito mal, né? O Everton começou bem, mas caiu demais de produção. Não sei se tem algum problema no elenco, ou o que tá acontecendo. O Everton tá bem abaixo, psicologicamente também. É um time que tá sem confiança, tava ganhando de 2-0 na última rodada da Premier League, perdeu por 3-2 pelo Newcastle. Então, assim, é um time que tem que melhorar ainda. Eu acho que falta um pouco de confiança para subir de patamar, para ganhar, para entrar nesse Big Six e virar um Big Seven, né? Para conseguir incomodar mais os grandes, mas tá um pouco complicado ainda. E o Richarlison talvez seja o principal jogador desse time, né? O Richarlison é um cara que tem faro de gol. Ele não é um cara tão habilidoso, mas é um cara que tem uma arrancada muito forte. Acho que é a sua principal característica, finaliza muito bem e pode jogar tanto pelos lados como pelo central, né? Como pela zona central ali. Então é um jogador que dá essa incógnita pro treinador, e eu acho que o lugar dele na seleção brasileira, ao meu ver, tá garantido, porque é um cara que dá muitas opções, e eu acho que no meu time titular, joga Firmino e Richarlison sim. Jesus fica no banco. Então, assim, é um time, dois jogadores, eu acho que Richarlison e Firmino, que podem se entender muito bem, e o Tite tem que explorar isso um pouco mais, viu, Júlio? Já que você já puxou essa pauta aí dos titulares, vou perguntar pra vocês dois agora. Se vocês fossem Tite, o senhor Adenor, treinador da seleção brasileira, quais desses 8 jogadores da Premier League vocês já escalariam como titulares nesses amistosos contra Panamá e República Tcheca? Começando por você, Canedo, quem que você colocaria nos 11 iniciais aí? Então, eu falei que fico no muro entre Alisson e Ederson, então pode botar um dos dois aí. Pode ser um em cada, são 2 jogos, né? O Tite até chegou a fazer esse revezamento, bota um em cada jogo. E pro ataque, Firmino e Richarlison seriam os meus titulares. É uma pena a lesão do Vinícius Júnior, né? Eu acho que ele podia dar um passo interessante. O meio campo que eu acho que ele vai botar pra jogar vai ser Casemiro, Arthur e Paquetá. Mas eu gosto do Alan também, então o Fabinho, em tese, tá um pouco atrás. Deve ter sua oportunidade durante o jogo, ou no segundo amistoso. São jogos relativamente tranquilos para a seleção brasileira. Então, imagino que fique por aí. Alisson, Ederson, Firmino e Richarlison. E você, Matheus Capanema? Então, Julião, meu goleiro é o Ederson. Não porque ele é melhor que o Alisson, não, mas eu acho que o Ederson precisa um pouco de mais espaço. Eu quero ver ele um pouco mais na seleção brasileira, nesses 2 amistosos. Eu colocaria ele para jogar. O Danilo não seria titular no meu time. Acho que até o Militão tem mais espaço do que ele hoje, ao meu ver, porque é um garoto que tá crescendo muito de produção. Então, no meio de campo, eu acho que o foda é que o Fabinho tá jogando, tá disputando posição com jogadores que estão crescendo demais também, né? O Arthur, eu acho que não tem como tirar ele do meio de campo. O Casemiro também é muito difícil. É um jogador de confiança do Tite. E o Alan, eu acho que mesmo que o Gol Canedo citou o Paquetá, eu gosto muito do Alan. Acho que o Alan também merecia. Eu gosto desse de meio campo motorzinho, que fazem o box-to-box muito bem. Então, não sei. Acho que o Fabinho tá um pouco atrás desses outros aí. Eu acho que não seria titular. Então, no ataque eu já falei, Firmino e Richarlison. Então, eu acho que fechamos. Então, Ederson, Firmino e Richarlison. Os meus titulares, Jesus e Fabinho, são reserva junto com o Danilo, viu, Júnior? E pra gente finalizar, última coisinha, último tema, um tema delicado, um tema que eu também gostaria de saber a opinião de vocês dois rapidinho, que é o Fernandinho, volante do City, que tá jogando pra caramba também. Já não é de hoje, só que está bastante queimado, né, na seleção brasileira, pelas 2 últimas Copas que fez, e o torcedor brasileiro não tá de bem com ele. Vocês acham que ele ainda merece mais uma chancezinha para esse novo ciclo? Ou já deu, o Fernandinho já bateu a idade, é melhor o Tite focar em outras alternativas? Então, o Fernandinho tá com 33 anos, né? Em maio faz 34. Eu convocaria para a Copa América sim, o Tite acho que tá pressionado com a necessidade de resultado, quer levar, né? Deixou claro que vai levar Thiago Silva, vai levar Miranda, vai levar Daniel Alves, e ele quer levar o Fernandinho, e aí isso até informação,
ele teria convocado o Fernandinho se ele não estivesse lesionado. Se machucou logo antes da convocação, então um tremendo azar. Mas quem assiste ao Manchester City jogar com o Fernandinho não pode ter sua opinião de que na Copa do Mundo fez cagada, não serve, chama derrota, chama tragédia. Cara, é uma tremenda injustiça com o cara, né? Ele falhou em 2 jogos, aquele jogo contra a Alemanha ele foi muito mal, e esse jogo contra a Bélgica acabou fazendo um gol contra. Acho que o Gabriel Jesus também teve a sua parcela de culpa, baixou ali na frente dele e o reflexo ali, tudo muito rápido. Ele também, claro, levou meio que um baile do Lukaku, né? Nos contra-ataques, não conseguiu o lance do segundo gol, não conseguiu parar e fazer falta. Mas é um jogador muito interessante. Eu o chamaria para esse momento, para essa Copa América. Depois eu acho que a gente tem outros jogadores já, até porque a Copa de 2022 vai ser em novembro e dezembro, né? Então bota mais uns meses aí na conta. Acho que o Fernandinho aí realmente não vai ser mais necessário. Pode fazer essa transição. Mas enquanto ele estiver jogando tão bem agora no Manchester City, não tem por que não levar, né? Eu concordo, viu, Julião? Eu acho que o Fernandinho, eu ouso dizer que o Fernandinho é o jogador mais importante do Manchester City. É o jogador, porque não é o que faz o mais espetacular, mas é o que faz o que ninguém faz. Ele consegue cobrir todos os laterais e os meio-campistas de uma forma fenomenal. Quando ele não está em campo, o Manchester City sofre demais. Tentou jogar ali com o Gundogan, até o Stones já tentou botar ali de primeiro volante o Guardiola quando o Fernandinho estava machucado, e sofreu demais. É um jogador que faz muita falta para esse esquema do Pepe, porque ele faz a saída de bola. Eu não vou dizer que ele dita o ritmo, porque os meio-campistas conseguem fazer isso muito bem, mas ele consegue dar uma cobertura muito boa e consegue dar esse primeiro passe, né, para chegar nos meio-campistas ou para chegar nos alas. Então, assim, é um jogador que ele é primordial no esquema do Guardiola. Em termos de importância, eu acho que ele é o primeiro desse time, porque é um jogador que faz a engrenagem girar e é muito importante. O Guardiola sabe muito bem disso e o Tite também mostrou que sabe disso. Acho que para a próxima Copa ele não vai. Acho muito difícil. 33 anos agora é bem complicado. Vai surgir outros nomes, igual a gente já falou. O Fabinho, o Casemiro estão aí também. Acho difícil pela posição que ele vai estar. Por mais que seja um cara que se cuide, acho que o físico vai pesar em determinado momento. Então acho que ele não vai. Mas falando disso, é um jogador queimado, Júlio. E é por quê? A gente está falando de seleção brasileira, uma seleção 5 vezes campeã do mundo, a maior vencedora das Copas, e é uma seleção acostumada a pegar alguém para queimar quando o Brasil não é campeão. 98 pegaram o Ronaldo, né, para queimar, assim, né, pegaram o Ronaldo naquela final que teve a convulsão. Em 2006 o meião do Roberto Carlos foi muito queimado. Em 2010 Felipe Melo e o Júlio César por falhar, né, um ser expulso, perder a cabeça, e outro por falhar no gol. Em 2014 Davi Luiz e Thiago Silva também foram muito queimados, principalmente o choro do Thiago Silva. Davi Luiz também, a galera pegou muito no pé dele, então isso é uma coisa normal. E Fernandinho e Neymar em 2018, então são coisas que acontecem no futebol, né? As pessoas pegam jogadores para assumir a culpa de uma eliminação, e isso nem sempre é bom, né? O Hulk também foi outro queimado, então assim, mas é uma coisa que acontece, por se tratar da pressão, por se tratar de seleção brasileira, a maior vencedora, e se esperar muito. Então é uma quebra de expectativa que apontar o dedo acaba sendo muito mais fácil do que assumir que não foi a melhor. Então, assim, é meio que por aí. Então eu acho que o Fernandinho tem vaga sim para a Copa América. Eu acho que é um jogador que pode até finalizar o ciclo dele se o Brasil for campeão de forma muito positiva, e para a Copa do Mundo eu acho muito difícil. Quem sabe o Fernandinho não consegue fechar essa participação dele na seleção com chave de ouro, né? Tá merecendo, merece demais, joga muito. Como você disse, uma das principais peças, né? Se não a principal do time do Guardiola. Insubstituível o Fernandinho no Manchester City. E também tô na torcida, concordo com vocês dois. Acho que por hora merece ser convocado, sim. Vocês, o que vocês acham dessa convocação do senhor Adenor, do nosso querido Tite? Deixa aí nos comentários se faltou algum jogador da Premier League, se algum jogador do campeonato inglês não mereceu ser convocado, e também coloca a sua opinião acerca do Fernandinho, se ele merece outra chance ou se já era o ciclo para ele, não merece mais oportunidades com a camisa amarelinha. Gostaria de agradecer também aqui os nossos dois analistas e comentaristas sempre precisos nos comentários, começando por você, Matheus Capanema. Até a próxima quinta e um abraço pro senhor.
Julião, sempre um prazer. Até o próximo podcast. Estamos aí para falar do melhor futebol do mundo, dessa qualidade técnica altíssima. E é isso, cara. Sempre feliz e contente de estar aqui com você. Um abraço também pro Brenão, que deve estar nos ouvindo, né? Não pude participar. E agradecer também ao nosso querido Vitor Canedo pelos seus comentários sempre muito precisos e pela participação no nosso podcast. Sempre bem-vindo. Pode retornar sempre que quiser, viu, Vitor Canedo? Um grande abraço. Aí, tá feito o convite, sempre será bem-vindo, viu, Vitor? Um abraço pra você e brigadão por ter participado dessa edição de podcast PL Brasil. Pô, eu que agradeço. Estou às ordens, precisando realmente, é só chamar, a gente dá um jeito aí na agenda. Por enquanto o Jornal Nacional não chamou, então tá tranquilo. Hein? Já tem um espacinho ainda na agenda, né? Valeu então, gente, ó, se liga nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, Facebook, blog, além do podcast também, vídeos toda terça-feira no nosso canal no YouTube. Continue ligado na gente, voltamos na quinta-feira com mais podcast PL Brasil e mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e falou!